7 horas agora, 30 minutos, 7h30, gente. Antes de que conte tudo, não esconda nada. Pois é, Guilherme, hoje no Rádio Café de sexta-feira a gente vai fazer um bate-papo aqui, uma entrevista com ele, né, que já esteve aqui há tempos atrás no Rádio Café, quando naquela conquista do JASC, os Jogos Abertos de Santa Catarina. Juliano Marcial, empresário xanxerense, e que conquistou no fim de semana, aqui em Chapecó, o título catarinense do tiro ao prato, e na classe A, né? Que ele vai explicar pra gente bem certinho como é que funciona essa divisão de categorias. Mas é claro, né, Juliano, já agradecendo a disponibilidade de estar com a gente nesta sexta-feira, aqui na 101 FM, no Rádio Café. O pessoal nos perguntou durante a semana, vocês não vão levar o Juliano para contar a história aí? Eu falei, sim, nós vamos trazer. E ele está aqui para contar um pouquinho também dessa conquista, né, Juliano? E é uma modalidade que cresce a cada dia no Brasil e também em disputas internacionais. E você vai falar também sobre essa conquista em Chapecó. Você esteve no domingo em Vacaria, Rio Grande do Sul, disputando também o Campeonato Gaúcho. Juliano, bom dia. Bom dia, Cook, bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio. É um prazer poder estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Bom dia, Guilherme, bom dia, Daia e Felipe, grande Felipe. E contar um pouquinho, né, do feito, porque eu já venho, né, de um histórico, né, a gente viu a graça de conquistar os Jogos Abertos do ano passado, então ainda sou o campeão dos Jogos Abertos, até que chegue o próximo, que vai ser agora no final de novembro, que vai ser feito em Chapecó também. E eu também carrego o título de campeão regional oeste, que é um campeonato menor, que veio sendo feito também já há alguns anos, e que participam só os times, né? As equipes das cidades aqui do oeste de Santa Catarina. E agora eu consegui, então, né, trazer para Xanxerê o título de campeão catarinense. E como você vinha falando, eu participei desse campeonato defendendo a cidade de Chapecó, mas única e exclusivamente porque Xanxerê não tinha uma equipe formada. Então, depois que eu fiquei campeão do JASC, eu recebi alguns convites de algumas cidades para que eu pudesse estar defendendo eles, assim como Blumenau, Chapecó e Concórdia. Me fizeram convites para atirar por eles e acabei fechando, né, escolhendo Chapecó, já que é aqui do ladinho. Pertinho. E o pessoal, né, muito parceiro, muito gente boa. Inclusive já faço o nome aqui do Matheus, que foi eu chamo ele de chefe brincando. Ele não gosta, mas
Ele quem foi que me escalou para tirar, né, junto com toda a equipe, e ter a oportunidade de estar num time muito forte e competitivo, até porque eu fiquei campeão no individual na categoria A, mas Chapecó ganhou como equipe, ganhou comigo na A, ganhou a categoria B, ficou em vice da C e da D. E ainda mais uma outra quantidade do trap doble, que aquele é o tipo de modalidade que sai 2 pratos ao mesmo tempo. Certo. Então o Chapecó abriu a mala e trouxe tudo que tinha. O tiro, né? As categorias de tiro em Santa Catarina é forte se nós analisarmos em nível de Brasil. Tem competições de nível brasileiro também? Tem. Hoje, Santa Catarina é uma referência. Historicamente, nosso estado, principalmente pela imigração germânica, que trouxe isso da época quando veio para o Brasil, trouxe nas raízes o esporte, e que continua até hoje. Ele teve os seus altos e baixos, né, naturalmente. Isso é comum, na verdade, em todos os esportes. A não ser no futebol, que a nossa terra aqui ela é diferenciada em função desse histórico. Mas o tiro em si, ele sempre existiu e ele continuou na nossa região aqui, né, com uma pegada bem, bem intensiva. Hoje, Santa Catarina como um todo, ela é referência no tiro para o Brasil. Existem campeonatos a nível brasileiro, mas devido ao momento que a gente vive, que é muito mais complicada essa logística, a gente está vivendo um momento dentro do tiro esportivo um pouco mais restritivo, em função das políticas, né, que a gente vem vivendo. E isso faz com que os campeonatos tivessem que se moldar. Então o brasileiro hoje, ele valida os mesmos resultados do catarinense, por exemplo. Eu chego para competir, aí eu posso me inscrever pro Campeonato Brasileiro também. E esse resultado ele vai sendo jogado online. E isso faz com que em um determinado momento eu precise me deslocar para as regionais. São momentos em que o campeonato fala o seguinte: agora a gente vai lá para a região sul, vamos fazer uma regional presencial. Então ele junta todos os atiradores que estão participando para que presencialmente eles participem da competição, porque senão antes tu valida atirando em locais diferentes. Isso para poder facilitar, porque não é fácil. O custo de montar um campeonato brasileiro é complicado, e para o atirador também se deslocar norte, nordeste, centro-oeste também é bem mais difícil. Então eles criaram esse molde para que isso pudesse acontecer e não deixar de existir. Então hoje eu também participo de uma forma de um campeonato brasileiro que chama Liga Nacional. Não nesse final de semana, no próximo, eu estou indo a Caxias do Sul fazer uma dessas etapas, que é a Regional Sul da Liga. Então, para também continuar na competição. Mas para essa competição eu não tô tão focado, porque o meu objetivo sempre foi, desde o início do ano, o Campeonato Catarinense, né, junto com a parceria ali com o Chapecó. Uma curiosidade, como é que funciona essa disputa online? Você valida os teus resultados. Então, a gente compete fazendo 100 tiros. Aí eu me inscrevo, eu pago a inscrição, tanto para a etapa do... Usar como exemplo aqui Chapecó. Chapecó recebeu a final. Então, essa etapa, eu fiz inscrição para atirar aqui 100 tiros, paguei a inscrição do catarinense, e aí o rapaz da secretaria me pergunta: você quer validar o que mais? Você pode validar a liga, pode validar o campeonato CBTE, pode validar mais algumas outras coisas. E quando você valida e você paga essa outra inscrição, o resultado que tu faz, eles jogam no site dessa federação ou dessa confederação. Isso vai fazendo acumulando. Isso aí. Então, um atirador lá de São Paulo, que atirou no mesmo final de semana, mas lá em São Paulo, e ele fez essa inscrição, ele vai conseguir trazer, então, para essa etapa online, o resultado dele. E as definições vão acabar acontecendo lá nas etapas regionais, quando o pessoal vai se juntar, então, para poder fazer as disputas diretas, aí competindo nos mesmos locais, exatamente nos mesmos dias, e muito mais nas mesmas condições de tiro. E isso leva depois para uma grande final. Então você tem que ter, pelo menos, se eu não estou enganado, acho que são 2 etapas presenciais
e mais uma série de etapas online registradas para você poder ter a chance de participar da final. Certo. Agora me conte como é que foi essa trajetória para conquistar o título catarinense. Tira o prato, né? Como você falou aí na categoria, a classe A, né, Juliano? A classe A ela é dividida por questão de acertos, então é de uma média. Então, agora eu não vou lembrar dizer, mas é mais ou menos de 96 de média de acertos dos 100 que você pode fazer para cima, você se caracteriza como categoria A. Aí, então, desse 96 até um 92, por exemplo, você é B. Eu não tenho certeza desses números, mas essa acaba sendo a lógica da divisão. Então, eu entrei pro catarinense, né, já com uma média alta, e logo fiquei então ranqueado na categoria A, onde eu cheguei até no final agora, então disputando essa categoria, que é a categoria então que tem a média mais alta. E eu já venho então com histórico com uma média mais alta em função de ter começado a tirar lá em 2018, né, de ter começado então com o campeonato aqui do nosso clube de Xanxerê, clube do Egidio Boto, qual eu participo, inclusive já mando um salve pro nosso presidente, em nome dele, todos os amigos e os colegas do nosso clube, que são grandes incentivadores, e que sem a parceria, sem a amizade deles, com certeza não estaria hoje aqui podendo contar que eu dei mais um passo, né, dentro do tiro esportivo. E que, conforme essa trajetória, a gente vem fazendo treinamentos, a gente vem participando das competições, e tanto que não participei só do Campeonato Catarinense, esse ano também estou disputando o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho eu defendo na cidade de Marau, que são parceiros de Chapecó. Por eu ter entrado na equipe de Chapecó, eles me convidaram para também defender Marau, e prontamente aceitei, porque o pessoal de lá é muito parceiro, os gaúchos são gente boa, e o campeonato é muito competitivo. Além de tudo, para mim é muito importante como atirador podendo estar no meio de grandes atiradores para poder evoluir e para poder sentir, né, esse espírito de competição, porque a partir do momento que você está disputando alguma coisa, quanto mais competitivo é o campeonato, mais você se desafia e mais você pode crescer, mais você pode mostrar o teu potencial. Aí nós estamos, inclusive, aqui em Xanxerê, um campeão mundial, né? Que é o Bolsonaro, né? Vice-campeão. Mas tem os destaques também no mundo. É um atirador aqui de Xanxerê, que é no tiro hélice, é isso? Isso aí. Hoje o Bolsonaro, um abraço para ele, que também é o outro parceiro, grande incentivador. Me ajudou a treinar um pouco antes dessa final do Catarinense. E ele hoje sustenta o título de vice-campeão mundial de tiro a hélice, que é um tiro bem parecido com o tiro ao prato, da forma da modalidade que eu participo, mas tem algumas diferenças. Resumindo, ele é um tiro ao voo. É como se a gente definisse o futebol. Futebol, todo mundo, né, corre atrás da bola e precisa fazer gol, mas muda o campo, vai mudar a chuteira, vai mudar um pouco das regras. Então, o tiro que eu estou participando para o tiro que ele participa, tem algumas diferencinhas. Bom, Juliano, a gente quer agradecer a sua participação aqui, lhe parabenizar mais uma vez. E agora a Xanxerê se prepara para disputar o JASC, que vai ser em Chapecó agora, né, no mês de novembro. Aliás, o congresso técnico está marcado já. Vai estar com participação de equipe também. Tu me falou de uma novidade também neste ano, com a participação aqui do município, né? Exatamente, Xanxerê vai ter equipe para disputar o JASC. O JASC vai ser feito em Chapecó, né, como tu mesmo disse. Xanxerê a equipe já está pronta, já está escalada. Eu vou defender Xanxerê, já que eu sou daqui, eu vim daqui, não teria outros motivos a não ser defender a minha própria cidade, o qual eu sou muito grato por toda a oportunidade também que sempre nos deram. E além do trap single, que é o trap americano, que é o formato da competição que eu participo, Xanxerê montou uma equipe de trap doble, aquele que eu falei lá no comecinho, né, que é uma modalidade um pouco mais difícil, que sai 2 pratos ao mesmo tempo, e que também participa dos Jogos Abertos, sendo que no ano passado nós não tínhamos atiradores para poder compor uma equipe, e esse ano nós nos organizamos, então o Xanxerê vai com a equipe completa, com o trap doble e com o trap single, né, que é a forma mais tradicional. E o formato como vai acontecer, o dia do tiro vai ser a partir de domingo, acho que é dia 21, se eu não estou enganado, de novembro. Começa então domingo com trap single, a segunda parte
dos singles, são mais 100 tiros, então vai ser na segunda-feira. E lá na terça-feira vai ser disputado o trap dobro. Então, domingo, segunda e terça, lá da semana, lá do dia 20, vão ser disputados essas modalidades lá em Chapecó. É lá na Associação de Caça e Tiro, né? Que tem uma estrutura muito bacana mesmo, a gente acompanhou as imagens. Juliano, obrigado pela participação aqui, parabéns, mande um abraço a toda a equipe e nós estaremos aqui, é claro, torcendo sempre para ti e também para os demais integrantes aí do nosso clube de tiro, o pessoal que participa das equipes, o pessoal do individual, mas também o pessoal das equipes aqui de Xanxerê. Maravilha, agradeço mais uma vez a oportunidade, estou muito feliz e contente por poder mostrar para vocês que a conquista veio para Xanxerê, mesmo estando participando de uma equipe de Chapecó, mas era a única forma viável que isso poderia estar acontecendo. Mando um abraço para eles que me acolheram, né, que me incentivaram, que me deram essa oportunidade também. Tive a oportunidade de crescer muito nesse ano, porque Chapecó já tem um histórico muito grande de grandes atiradores, então eu atirei ao lado deles, muito feliz por conta disso. Agradeço principalmente a minha equipe de Xanxerê. De novo faço aqui a menção ao César, que é o presidente do clube, e em nome dele estender um abraço para todos os colegas. E agradecer o incentivo, né, do meu pai, inclusive, que ele está ouvindo agora a entrevista, mandar um abração para ele, e do meu irmão, que também é grande incentivador e que me dá cobertura lá da empresa, para poder sair, atirar e fazer e competir no esporte. Então, se não fossem eles, né, a base familiar, a gente com certeza não é nenhum pedaço do que a gente consegue ser. Então, muito obrigado e um abraço a todos vocês. Excelente final de semana. Obrigado para você também, Juliano. Tá, então, Guilherme, conversamos aí com o campeão catarinense de tiro, ao prato, né, o nosso Juliano Marcial, aqui na programação do Bom Dia, do Rádio Café desta sexta-feira. Tá certo, obrigado, professor, parabéns, Juliano, seja sempre bem-vindo aqui ao Rádio Café da 101. São 7h47, 7h47, já a gente fala de política aqui na nossa programação. Mais uma vez a gente segue com a força de brasão, preço baixo ainda mais baixo, muita promoção.